Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Aleluia. Aleluia. Haja sistema de Deus. Hoje estou aqui usando auriculares para ver se o som possa chegar em perfeitas condições. Haja sistema de Deus a todos que me acompanham desse lado. Haja sistema de Deus. Oremos. Senhor, te louvamos, te agradecemos, te damos honras e louvores e glórias nesta noite, neste dia abençoado, que nos concede e nos dá a proteção e a saúde, Senhor. Oramos com todos, oramos a todos e pedimos a todos que neste momento conectado, o Espírito da sabedoria nos conecte, o Espírito de amor nos conecte, o Espírito da paz nos conecte, o Espírito da sabedoria nos conecte e nos dê, Senhor, a direção necessária para que possamos fazer a sua obra na integridade dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. E cancelamos toda a tentativa da interferência do inimigo. Não tenha espaço, não tenha lugar no nosso meio. E eu declaro para quem está acompanhando o culto, para que seja alcançado pelo seu Espírito e pela sua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos e louvamos. Amém, amém, amém. Haja sistema de Deus a todos. Não sei quem são os que estão nos acompanhando. Estou vendo aqui os irmãos se conectando. Eu queria que partilhasse este culto, porque partilhando o culto, todos vão poder aprender a palavra com amor. Agora, existe um estado do coração, um estado de coração, o estado de coração de aprender a palavra com amor. O que é aprender a palavra com amor? Aprender a palavra com amor é aprender a palavra com desejo de crescer e de ouvir Deus a falar com o seu coração. Isso é aprender a palavra com amor. Aprender a palavra com amor é desejar ouvir Deus a falar com o seu coração e aprender acerca ou aprender de Deus através dos homens e dos canais que te fazem chegar a mensagem. Aprender a ouvir a palavra com amor é quando o coração presta atenção com um intuito de aprender. Deixe-me vos dar este segredo que é muito importante, que faz com que alguém seja sábio. Para uma pessoa ser sábia e a sua sabedoria lhe traga a vitória, não precisa de ouvir tudo aquilo que a pessoa precisa de ouvir. Não é necessário que a pessoa ouça tudo aquilo que gostaria de ouvir. Mas quando alguém tiver um coração que está com interesse de aprender, mesmo ouvindo aquilo que não gostaria de ouvir, dentro do desejo de aprender, o coração de amor à palavra é o coração que se interessa em aprender. Se esta pessoa que está interessada em aprender está ouvindo uma mensagem que não era a tal mensagem que gostaria de ouvir, no momento que esta pessoa está ouvindo essa mensagem, por causa do coração sábio, o que está entrando dentro da pessoa é examinado com amor e temor. E se tira um aproveitamento, mesmo não sendo aquilo que a pessoa está ouvindo que gostaria de ouvir.
Dentro de tudo aquilo que a pessoa ouve, mesmo ouvindo o que não gostaria de ouvir, existe o aproveitamento, aprendizado, crescimento, a maturidade adquirido por aquilo que a pessoa não gostaria de ouvir, que lhe trouxe uma transformação, um entendimento naquilo que hoje trouxe duas Bíblias aqui. Hoje eu trouxe duas Bíblias para quem gostaria de ouvir um pouco de Xangana e português. Eu gosto de falar esclarecendo algumas palavras em Xangana para os que ouvem bem a língua Xangana. Então a sabedoria é necessária para se aprender bem e se crescer. Antes que a pessoa cresça nas vitórias, antes que a pessoa cresça nos resultados, precisa de crescer no aprender. Esse é o grande segredo. Jesus Cristo, ele quando começou a missão com seus discípulos, apóstolos, eles não cresceram em ação. Curas, libertações, profecias. Primeiramente não foi ação, primeiramente foi o aprendizado. Eles cresceram no aprender. Se nós lermos a Bíblia, iremos entender que Jesus acabou muito tempo, 3 anos, ensinando os apóstolos, treinando os apóstolos, discipulando, dando respostas e repreendendo ao mesmo tempo, até que eles se descobrissem quem eles eram, até que Jesus também os descobrisse se tinham a capacidade correta de ser os seus representantes ou não. Antes que uma pessoa tenha vitória no casamento, no ministério, nas finanças, nos negócios, na escola, precisa de ser maduro no aprender. O que é ser maduro no aprender? É ter capacidade de compreender e de perceber as coisas de forma correta, mesmo não tendo sido elas faladas de forma correta. Uma pessoa que tem a percepção correta naquilo que não foi bem falado corretamente, esta pessoa é grande, essa pessoa é forte. Quando alguém fala uma coisa que não falou de maneira correta, e tu, na sua capacidade de compreender e de entender, conseguir ganhar o aproveitamento, conseguir receber a sua direção, numa fala incorreta, quer dizer que tens a capacidade de absorver, transformar, multiplicar. Tens a capacidade de receber, transformar a mensagem e multiplicar. Tens a capacidade de compreender, de entender, mesmo não tendo sido falada da maneira como tu gostaria que falasse. E tens a capacidade de transformar, quer dizer, tirar o aproveitamento para aquilo que é útil para ti, aquilo que não foi bem falado. 2, produzir, dar em você atitudes para aquilo que aprendeste. Essa é a sabedoria dos que podem ser maiores, grandes, em atitudes e ações, seja na vida espiritual, material, sentimental, estudantil, profissional, governamental. É quando a sua percepção, a minha percepção, consegue manejar, consegue rodar, consegue fazer uma manobra de conseguir tirar o aproveitamento, o aprendizado, mesmo sendo falado aquilo que não é aquilo que eu esperava que fosse falado. Antes que a pessoa prossiga e prospere nas ações, na prática, existe a prosperidade no aprendizado. Se a pessoa falha no aprender, não será capaz de prosperar ou vencer na prática. Então Jesus levou tempo treinando os seus discípulos. Por isso que Jesus ele reprovou os discípulos. Mais tarde ele os mandou para que eles executassem a mensagem em ação. De outra vez, os discípulos queriam, uns dos 2 discípulos, Tiago e Pedro, se não me engano, Tiago e João, que pediram a Jesus que lhes concedesse que quando chegasse ao reino dos céus, pudessem sentar ao lado de Jesus.
Jesus começou a entender que são crianças na compreensão, na percepção. De outra vez, os discípulos apanharam alguém que estavam a expulsar demônio e não estava no grupo dos discípulos. Então vieram correndo pedindo a Jesus que lhes ordenasse para que mandasse parar aquelas pessoas que expulsavam demônios, porque não estavam no grupo. Jesus disse: vocês não conhecem, não sabem de que reino, de que reino nós somos. Você não sabe de que reino. Nós não somos do reino da divisão. Então Jesus respondeu: se eles não são contra nós, então são por nós. Eles estão por nós, são do mesmo grupo, apesar de que não estão aqui por perto. O que estão a fazer é o que nós também estamos a fazer. A percepção errada que tinham os apóstolos, antes de se amadurecerem, antes de crescerem, eles pensavam que os corretos no Evangelho são aqueles que estivessem juntos com Jesus, com eles ali. E não sabiam que existiam outras pessoas que estavam a fazer o correto, que não estivessem com eles no mesmo lugar. Então, a percepção no aprendizado, o tuisi sakashoma, tuisi selo, kumbe matimba ya kushikota kutuisa mchumu, hitindira tako hambana. Shinga kupfuna kukuma donzo ni kuupfa eka vutomi bya wena. Hi ndlela leyi swilo u swi twisaka hombe. Seja coisas materiais, seja coisas familiares, seja coisas sentimentais. Em qualquer área de vida, a sua percepção é o campo da transformação, de pegar a mensagem que tu ouves ou de interpretar uma atitude de alguém capaz de te dar a vitória no seu viver. Profeta, o que estás a dizer mesmo? Estou a dizer, a habilidade de perceber as coisas funciona para acelerar a bênção de uma pessoa, acelerar a vitória de uma pessoa. Muitas das pessoas sofrem por causa de má percepção. A má percepção. A má percepção não é quando alguém faz coisas erradas. É quando alguém entende erradamente. Alguém pode chegar e te insultar ou te confundir. E, enquanto tu tiveres a boa percepção, aquela forma da pessoa de agir, te confundindo, pode tu despertares e ganhares uma vitória por causa daquilo que a pessoa andou a fazer contigo. Tu podes já perceber que o teu nome e a tua imagem está transmitindo uma mensagem a alguém, ao ponto de alguém te confundir. Na sua percepção, capaz de aprender, capaz de multiplicar, capaz de transformar o que ouves, o que vês. Tu podes ganhar a saída, tu podes ter a resposta dos seus problemas, mas guiado, ajudado pela boa percepção. Uma percepção capaz de resolver problemas, mesmo não tendo sido dito a resposta dos problemas. Conseguir resolver problemas só por causa da sua habilidade perceptiva. Uma habilidade que dá para você perceber. Se aperceber antes que as coisas cheguem ao pior. Se aperceberes não só quando tu vês o problema, também se aperceberes a solução do problema. Conseguir aperceber a solução do problema. Agora, o tema aí está escrito aí. A má interpretação, a interpretação errada, a má interpretação dos homens, das pessoas, a interpretação errada das pessoas e a bênção na diferença. Então, a má interpretação das pessoas vem por causa da má percepção. Nós, os homens, nós, as pessoas, quando falo dos homens, estou falando do gênero humano. Os homens, as pessoas têm uma interpretação muito errada das coisas. Interpretam alguém sem conhecê-la, interpreta às vezes a forma de alguém ser calada, interpreta mal às vezes a pessoa que fala muito, interpreta alguém talvez hoje está pobre, interpreta alguém que talvez hoje está rico, interpreta mal. Há uma interpretação muito errada em muitas pessoas a favor dos outros, a favor do destino de alguém, a favor do casamento de alguém, a favor... E essa, escutem, meu povo, escutem. Essa má interpretação das pessoas vem por não conhecer o valor da diferença.
Estás a ver onde começa o problema? As pessoas que interpretam mal facilmente, interpretam mal porque não conhecem o valor, a importância e a bênção que existe nas diferenças. Quando nós somos diferentes, é daí onde vem a bênção. A diferença das pessoas é o que traz a bênção. Então, o que acontece na incapacidade da percepção das pessoas? Quando vê o outro diferente de si, acha que alguma coisa não está bem. Quando vê uma igreja diferente daquela, pensa que alguma coisa não está bem. Quando vê um casal diferente da outra, pensa que alguma coisa não está bem. Quando vê um patrão diferente do outro patrão, pensa que alguma coisa não está bem. Quando vê um homem de Deus diferente do outro homem de Deus, pensam que alguma coisa não está nada bem. E daí começam a surgir interpretações erradas, interpretações negativas, interpretações maldosas, interpretações até bonitas no lugar de interpretação errada ou feia. É a razão pela qual que as pessoas sofrem, é por causa da má interpretação. As pessoas sofrem por causa da má... Há uma falta de uma boa interpretação correta. É a razão pela qual que as pessoas caem no erro, caem na vergonha, caem até na sedução, no engano, por causa de da interpretação errada, por não ter a capacidade de perceber as coisas. Porque quem interpreta mal, quer dizer que ou se precipitou ou atrasou. Uma pessoa que interpreta mal alguém, interpreta mal o trabalho de alguém, interpreta mal a família de alguém, interpreta mal o ministério de alguém, interpreta mal o dom de alguém, interpreta mal a atitude de alguém. Ou precipitou-se, falou fora do tempo, concluiu, analisou e concluiu fora do tempo, ou levou um tempo longo ao ponto de não se aperceber do que estaria a acontecer, e a pessoa atrasou no entender o que estivesse a passar, atrasou no gerir é absorver. Angashi tuisanga, homem, se mukalo tire. Se a tuisisua, mbenhana, se ela tuisa mais tarde. E sempre quando a pessoa precipita no entender, vai falhar a interpretação. Também quando atrasa no entender e compreender, perceber, também vai interpretar de uma forma errada. É daqui onde começa a dissolução, começa a separação das pessoas, começam as ofensas, as separações, as traições, até a expulsão do serviço, até a rejeição, oposições, começa por má interpretação das pessoas. Nós vimos que alguns problemas estão destruindo alguém, está destruindo somente porque alguém está interpretando mal o que está passando. Daí que nós encontramos pessoas que dizem, eu estou a sofrer, mas é quanto que não está sofrendo? Está interpretando mal o momento que está a passar, a época que está a passar, aquele tempo que está a passar. E a pessoa, quando interpreta mal, começa já a ter a conclusão errada no que não está errado. Não sei se estou falando com alguém. Eu falei conselhos, estou dando conselhos. É possível que hoje eu não fale muito. Eu não leve muito tempo hoje. Estou dando conselho. Be careful. Be careful. Tenha cuidado com a sua interpretação, ou por si mesmo, a sua interpretação pela sua própria vida, ou pelos seus problemas que já passaram, ou pela vida de uma outra pessoa, ou pelo dom de uma outra pessoa, ou pela família de uma outra pessoa, ou pelo serviço de uma outra pessoa, ou pelo casamento de uma outra pessoa. Be careful. Tenhas muita cautela na interpretação. O que é interpretar? É querer desvendar. Interpretar é desvendar, esclarecer aquilo que a sua percepção está percebendo. Então, a nossa percepção pode atrasar ou pode antecipar, precipitar, nós nos precipitarmos. Quando a nossa interpretação se precipita, nós interpretamos mal as coisas. Quando a nossa
entendimento, percepção, atrasa. Nós interpretamos erradamente o que deveríamos ter interpretado corretamente. O grande problema das derrotas, das traições, dos roubos, gravidez desnecessária, ouviram? Amizades erradas, falsas, é por causa dessa má interpretação, ou uma interpretação errada, que os homens não entendem como que isso ocorre, mas ocorre por causa de uma má percepção. Enquanto que nós temos uma diferença na terra, diferença dos pensamentos, diferença dos sentimentos, diferença das atitudes, dos dons, dos prazeres, desejos. Isso é uma coisa colocada por Deus. Tudo aquilo que é diferente é bom. Mas o que traz a má interpretação é por causa dessas diferenças. O ser humano, quando vê alguma coisa diferente do que ele gosta, diferente do que ele habituou, diferente do que ele sabe, ele chama aquilo nomes. Ele atribui nomes àquela diferença. É algo estranho, é algo por interpretar não como boa coisa, porque é diferente do que a pessoa habituou, é diferente do que a pessoa sabe, de como sabe, é diferente de como ele namorou para casar. Há pessoas que começaram um namoro com os seus 19 anos, vou dar um exemplo, foi ao lar com os seus 19 anos, e hoje em dia alguém está com os seus 39 anos, ainda não foi ao lar. Na interpretação de quem foi ao lar com 19 anos, pode interpretar que o fulano tem problemas. Aquela mulher que está lutando para ir ao lar com os seus 39 anos, pode esta mulher que foi com os seus 19, pode pensar que quem ainda não foi ao lar com os seus 39 anos tem problemas. Sabe, essa é a interpretação, porque está acontecendo algo diferente com uma outra pessoa que não o que esta aqui passou. Então, por não ter passado os 39 anos em casa do papai e da mamãe, pensa que aqueles que estão passando 39 anos em casa do papai e da mamãe estão com problemas. You see, por que a pessoa interpreta isso? Ou dessa forma? Interpreta dessa forma porque não está a perceber que a diferença é boa. Quando acontece uma vida diferente, quer dizer que não somos iguais. Quer dizer que um pode ter a novidade para o outro aprender. Quer dizer que eu posso ser alguém que aprendo com uma outra pessoa, porque o que a pessoa é não é o que eu sou. O que eu sou não é o que a pessoa é. Eu sou parte, a outra pessoa é parte. Juntando as duas partes, sai uma escola de vida. A diferença traz uma escola de vida para completar o outro completa o outro. A diferença traz um aprendizado, uma vida. As pessoas, quando são diferentes, é como se fosse um jardim de rosas, onde as flores, as rosas, criam um jardim. Nunca é jardim por causa de uma árvore, nunca é jardim por causa de uma planta. É jardim por causa de variedades das plantas que estão dentro do jardim. É aquilo que chama-se jardim de ser jardim. Então, a vida é um jardim. A vida humana é um jardim, onde as diferenças criam as cores que embelezam a vida de um para o outro. Uma pessoa que não conhece, não reconhece a diferença, sempre vai interpretar mal os outros. Meu filho, minha filha, escuta bem. O grande problema das famílias, onde encontramos pessoas não se gostam, não se amam, não se respeitam, é por causa das diferenças. E essa diferença não é o problema, mas está tornando problema para quem está tendo uma má percepção e acaba interpretando mal a diferença do outro. Mesmo quando alguém é diferente ao ponto de não agradar. Listen to me. Alguém que é diferente a si, ao ponto de não te agradar. Essa diferença pode te ajudar, se teres uma boa capacidade de interpretar ou de perceber aquela diferença daquela pessoa. Pode te ajudar você a aprender a vida e a saber a ser maduro por causa de certas pessoas diferentes na família que não trazem algo que te agrada, não trazem algo que te agrada, mas são membros da família. E aquela natureza daquelas pessoas tem uma função para que através daquela forma de agir daquelas pessoas possa despertar as pessoas
para que saibam entender que a vida tem níveis. A vida tem tempos bons, a vida tem tempos difíceis, a vida tem tempos de alegria, a vida tem tempos de tristeza. As diferenças são elas, nos mostram tempos difíceis, tempos bons, tempo de alegria, tempo de bênção, tempo de casar, tempo de trabalhar, tempo de construir. São as diferenças. Por exemplo, alguém estava oprimida. Alguém estava oprimida e se sentindo em solidão. Alguém estava oprimida com tanta solidão no coração, se chamando de miserável, coitadinho, porque não anda nada. Todos estão a trabalhar, todos estão a construir, todos estão a subir, e eu estou aqui sozinho, aqui não sei o que se passa comigo. De repente surgiu alguém diferente de todos esses que estão a trabalhar, que estão a casar, que estão a construir, que estão a nascer filhos. Essa pessoa com seus 71 anos conceber, com seus 71 anos começar a ter uma alegria e felicidade de alguém lhe casar, com seus 50 ou com seus 60 ou com seus 70. Toda pessoa que andava a reclamar por dentro por causa do tempo dele que estava a se apresentar como algo errado, negativo. Todas as pessoas que se viam mal e se sentiam mal vão ser encorajados por aquela pessoa que a sua diferença lhe fez casar com os seus 70 anos, lhe fez ter filhos com os seus 70 anos. Quer dizer que cada ação, cada vida, cada prática, cada acontecimento diferente tem um propósito na terra para trazer algo que o outro não tenha, ou para ensinar o outro o que não saiba, para fazer com que o outro descubra o que não sabia. Mas quando alguém tem uma má percepção, sempre vai interpretar erradamente a diferença. Aquilo que é diferente, que a pessoa não saiba ou não faz, achará estranho, achará problema e vai acusar nomes. No lugar de aprender e crescer e ganhar a maturidade de vitória, começa a martelar coisas, começa a estranhar coisas, começa a insultar coisas, começa a blasfemar coisas, começa a trazer até uma conversa podre pelo arredor daquela pessoa, só porque é diferente, só porque não sabe porque ainda dorme numa casa de um quarto só, não entende porque tem muitos anos e até agora não está casando, não entende porque trabalha, mas não está conseguindo construir mações. Aquela diferença não é, muitas vezes, não é para ser mal interpretada, é para que traga o ensino prático, para que certas pessoas cresçam vendo o que está passando o outro. Esse é o segredo, a diferença para os sábios. É por causa disso que mesmo observando uma igreja, observando um pastor, que é chamado pastor, talvez foi reconhecido como pastor, a cometer alguns erros, não corra para julgar pessoas de uma forma erradamente, não corra para interpretar pessoas de uma forma erradamente. Por quê? Aquilo que o outro está a passar que é diferente do que eu estou a passar, pode ser um aprendizado, pode ser uma chamada de atenção, pode ser que eu amanhã venha viver bem por causa do erro de uma outra pessoa. Na Bíblia nós falamos de Jonas. Jonas é o único profeta diferente que entrou no peixe. Não há outro profeta que entrou no peixe. Não há outro homem de Deus que entrou no peixe. É o único profeta no mundo inteiro que entrou no peixe. Mas alguém pode interpretar erradamente Jonas. Mas Jonas está trazendo uma lição, que se uma pessoa dá voltas, desobedecendo a Deus, pode até caber no peixe, pela desobediência. Ouça bem, o acontecimento diferente que Jonas passou, é o ensino prático para ensinar todas as pessoas do mundo, que se uma pessoa dá voltas e curvas na desobediência, apesar de ser um ser humano, pode caber no peixe, por causa da desobediência. Então, a vida de Jonas, que não foi bonito aquilo, está trazendo algo bonito para os que querem aprender. É bonito para nós que queremos aprender, não queremos entrar no peixe.
Não queremos entrar em problemas. Não queremos ser amaldiçoados. Não queremos fazer a obra forçadamente, sem querendo, por causa da desobediência. Então, a história do Jonas desagradável é diferente da minha. Ajuda-me. Eu não preciso de entrar no peixe, mas eu preciso de aprender com aquilo que o outro passou. A interpretação errada das pessoas vem por causa das nossas diferenças. E não só por causa da má percepção. Listen to me. Essa vida aqui no mundo. O meu pai, profeta Tipo Joshua, o meu mentor espiritual, ele diz: na universidade de Deus, escuta, na escola, na universidade, porque a vida é uma universidade, a vida é uma escola, a vida é uma universidade. Na universidade de Deus, no colégio de Deus, não importa o que tu serás amanhã, não importa se tu serás brilhante amanhã, na universidade de Deus não serás dado uma dupla bênção ao mesmo tempo. Na escola de Deus, não importa se no futuro tu serás brilhante, não importa se no futuro serás grande homem, grande mulher, não levará bênção a sua porção dupla de uma única vez. Levará cada porção a sua vez. Levarás cada bênção a sua vez. Porque cada bênção na sua hora tem um propósito. Cada bênção na sua hora tem um propósito. Quer dizer, se alguém não está recebendo bênção de uma forma dupla, mas recebe step by step, passo para passo, cada passo que tu marcas, aquele passo é uma escola, é um aprendizado, é uma maturidade, é uma experiência, é uma diferença que você está passando e ao mesmo tempo está transmitindo para os outros aprender através de você, aprendendo você através dos outros. Na universidade de Deus, quer dizer que na bênção verdadeira que vem de Deus, a universidade e o colégio de Deus, quer dizer, na caminhada com Deus, quando você cresce com Deus, quando você anda com Deus, quando você quer vencer com Deus, não leva a bênção dupla de uma única vez. Tu não leva duas porções ao mesmo tempo. Cada bênção chega ao seu tempo. E esse tempo que chegou a bênção, esse tempo aqui é uma escola. Há um propósito, ao ponto de eu primeiro ter uma casa, agora em 2022. Não tive em 2001, mas eu queria a casa em 2001. E Deus não permitiu que eu tivesse. Permitiu que eu vivesse na vergonha, sofrendo. Mas Deus queria me mostrar a caminhada da fidelidade, do temor, até que chegue o seu tempo de bênção, no temor. Então, o propósito de eu ter uma casa em 2022 é porque Deus queria me trazer uma trajetória. I'm talking with somebody. I'm talking with you. Estou falando contigo. Estou falando contigo. Há certo tipo de diferenças que não são problemas. Há problemas que são diferença, mas que é bom. Há diferença que não são problemas. Há problemas que é a diferença. E é boa coisa. Não sei se compreender. Há problemas que é a diferença. E chega a não ser problema, porque aquilo que é diferente tem um propósito. Deus permite aquilo acontecer de propósito. Há certas pessoas que estão a sofrer propositamente ou propositados por Deus para sofrer. E sofrendo naquele momento, há uma escola que alguém vai ter. Há uma escola que alguém vai ter. Então, naquela escola que alguém vai ter, pode ser a pessoa que não está sofrendo. Pode ser que alguém está sofrendo um sofrimento de miséria, limitação e fome e doença. E alguém está para passar uma escola com o sofrimento do outro. Como? Deus falando, vai socorrer o fulano que está a sofrer. Deus deixou a pessoa sofrer para trazer uma escola a quem quer lhe usar. Vamos entrar na libertação do povo de Israel do Egito para Canaã. 430 anos de propósito.
E Deus mandou Moisés para poder tirar. Naquele tempo, se Moisés não tivesse a percepção correta, ia pensar que o povo de Israel é matrego. Por que eles estão a aceitar continuar lá 430 anos sendo o povo de Deus? Não era matrego o povo de Israel. Deus queria trazer uma honra na vida de Moisés. Deus queria mostrar a sua capacidade através do homem. E Deus queria ensinar o mundo que eu posso usar a quem eu queira usar. Eu posso envergonhar a quem se chama poderoso. O sofrimento de um povo é uma escola para o povo de Deus atual. E dois, quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que havia um caminho de 40 dias. Um caminho muito curto, um caminho mais próximo, que poderiam andar numa fração de dias. Se não é 40 dias, são menos que isso. São menos que isso. Mas estou me lembrando que a Bíblia diz que são poucos dias que deviam usar para chegar a Canaã. Levaram 40 anos. 40 anos. Propositados por Deus. Porque Deus dizia: eu conheço o coração do meu povo. Eles são frágeis. Se eles se encontrar com os inimigos fortes pelo caminho, hão de voltar para casa. Eu concordo com Deus, é verdade. É verdade por quê? Mesmo se quando não se encontrasse com os inimigos, só era fome, só era sede, queriam voltar. You see? You see? Eu concordo bem com Deus. Deus conhece as pessoas no fundo dos seus corações. Deus disse que eu não vou lhes levar pelo caminho mais curto, mais perto. Porque eu conheço o meu povo. Tem um coração fraco. No dia que vão se encontrar com os amorreus, jebuseus, fariseus, pelo caminho, e sentirem a guerra aquecer, esses aqui hão de fugir e hão de voltar para trás. Hão de voltar para o Egito. É verdade, porque até quando não havia inimigos, era só sede, era só fome. Eles falavam mal de Deus e de Moisés. Já imaginamos se fossem inimigos. Agora não é inimigo, é só sede. É só fome. Mas também tinham visto Deus a operar lá no passado. E não conseguiam resistir confiando no Senhor, mesmo tendo visto Deus a operar. Já se fossem inimigos atuarem 24 sobre 24, iam voltar logo nas mãos do faraó. Então Deus fez o quê? De propósito. Deus levou a eles por 40 anos. 40 anos. E alguns morreram no deserto. Outros não chegaram em Canaã. Porque Deus queria mostrar às pessoas o valor da diferença. E a interpretação correta de andar na vida, vendo que os outros passam, aprendendo com que os outros passam, interpretando corretamente. Basta que saiba interpretar corretamente, o seu problema acabou. Alguém está te ofendendo, interpreta corretamente essa ofensa. Não interpreta erradamente. Essa ofensa pode ser útil, minha filha, meu filho, pode ser útil para o seu bem. Não tens filhos, ainda não concebeste, minha filha, meu irmão. A tua esposa, escuta-me. Interpreta isso corretamente, não interpreta isso erradamente, porque você pode chamar um problema que tu não tens. Por exemplo, há pessoas que Deus não vai permitir ter o que os outros têm. Há pessoas que Deus não vai permitir. Não é o problema do homem, é o problema do homem na sua má interpretação. Mas há pessoas que não terão o que os outros têm. Há pessoas que não vão ter a casa que o outro tem. Há pessoas que não vão dormir numa cama que o outro dorme. Não é um assunto dos homens, é um assunto de Deus. Basta que o homem, ser humano, tenha uma boa capacidade de interpretar o que esteja a se passar, ou esteja a ver no outro. A diferença existe propositado por Deus. Deixa, antes de ler a minha palavra aqui, que é a palavra de Deus, deixa eu ver os irmãos que estão acompanhando o nosso culto aqui. Deixa eu ver, senão eu vou falar sozinho.
Gosto eu de falar observando quem são os que estão me acompanhando aqui. Senão posso falar sozinho ou pensar que estou a pregar enquanto que estou a conversar sozinho com os anjos. Oh my God, my God. Se alguém não está entendendo, eu vou me aperceber também. Aí que eu esteja a falar sozinho, que alguém não esteja a me entender. Alguém esteja a me perceber mal também. Eu estou a ensinar para que as pessoas tenham uma boa percepção e me percebendo mal também. É possível. É possível que alguém me perceba mal no que eu estou ensinando para que perceba bem. It is possible. A pessoa, mas profeta, eu não estou a entender nada. É para que o que está me acontecendo, eu entenda bem. Eu não chame de problema. Não estou a falar para que não chame de problema o que é problema. Estou a dizer que o problema que é problema pode ser algo que te traga vitória. Aquilo que você acha que é um problema pode ser o que vai te trazer a vitória, o tal problema. Basta que tu tenhas uma capacidade boa, na ajuda de Deus, com a sabedoria do coração, de perceber a vida como a vida é. Porque a vida é uma escola. A vida não é aquilo que nós sonhamos. A vida é aquilo que Deus nos faz viver. Existe o que nós sonhamos. Existe o que Deus nos conduz para que nós sejamos. Ouviste? Então, a percepção de uma pessoa sábia não se baseia só no que a pessoa está a passar, ou no que a pessoa está a sonhar que não dá certo ou está dando certo. A percepção sábia se baseia no entender a vida que é propositado por Deus para si, ou para uma outra pessoa. Quando alguém entende a vida propositada por Deus, programada por Deus para si, quando se depara com um problema, vai se perceber facilmente que isso aqui não é um problema, isso aqui é uma mensagem de Deus para mim. Muito obrigado, Pai, pelo ensino. Essa é a irmã Amélia Fumo. Irmã Amélia Fumo. Oh, my good God. Estou a ler as mensagens. Glórias a Deus. É uma outra irmã, o irmão Filó. Glórias a Deus. Estamos aqui, Pai. A irmã Arfinalda Folongo. Oh, my God. Haja acima de Deus. Fala, homem de Deus. Estamos ligados. Irmão Frederico Ernesto Cos. Thank you, Jesus. Estou vendo muitos irmãos aqui a acompanhar o culto. Estamos a assistir, o ensino está a ser abençoado, abençoador. Deus te dê mais sabedoria, pois temos aprendido muito. Obrigado, irmão Silvio Nhampós. Só para alguém entender o que está a aprender, já é uma vitória. Há pessoas que são... I wanna tell you this. Há pessoas que são... Não vou chamar de rápidos, mas vou chamar de apercebidos. A linguagem bíblica é essa. Os apercebidos. The wise men. The wise men, os apercebidos. Há pessoas apercebidas que sabem o que eles serão, mas mesmo ainda não sendo, eles não se consideram derrotados. Isso tem a ver com a percepção correta e a interpretação correta. Os apercebidos, eles sabem o que serão. Pode alguém chegar e falar a palavra, lhe ensinar aquilo. Eles sabem o que serão. Há um espírito de sabedoria que comunica-se com seu coração e lhe diz o que será. Aquilo que está para a pessoa ser, está se comunicando com o coração da pessoa. Poderá alguém chegar, enfatizar isso, repetir isso,
falar disso, para confirmar isso. Mas dentro da percepção deste homem, dessa mulher, he knows, ele sabe, ele entende, ele percebe do que vai ser, poderá não compreender a trajetória toda para chegar no que vai ser, mas compreende do que Deus está planejando para o seu ser. Isso não acontece por uma revelação só, não acontece por um sonho só, também acontece por uma capacidade da percepção, uma capacidade de entender a vida, ao ponto de interpretar correto o que a pessoa esteja a passar. Pode ser um momento difícil, mas a interpretação que a pessoa tem lhe ajuda a entender aonde vai. A interpretação que a pessoa tem lhe ajuda a entender o que será. Isso é uma capacidade do alto que toma controle na sabedoria humana. Introduz a sabedoria humana. A sabedoria de Deus no homem. Quando digo sabedoria humana, você fala da sabedoria de Deus no homem. Os apercebidos, the wise men, the wise woman. São mulheres e homens que dizem, oh, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu estou a passar. Talvez está acabando uma semana, não tem dinheiro, não tem comida, não há entendimento em casa. But, no seu interior há uma voz que diz, é um entendimento que diz, isto aqui que estou passando é por causa do que eu estou para ser. É por causa do que eu estou para adquirir. É por causa de onde eu vou. É por causa do que eu serei. Eu sei por que estou passando isto. É por causa daquilo que Deus me falou para que eu mude. A pessoa se apercebe. A pessoa logo se apercebe do mundo espiritual, do mundo natural e do mundo da conexão. Existe mundo da conexão. O mundo espiritual e o mundo físico e a conexão. O que acontece? A pessoa consegue entender o que está se passando na carne, está se passando no espírito. E ele consegue fazer balança na percepção. E consegue compreender o que está se passando. E sabe interpretar. E consegue entender por que é isto, para onde isto me leva. O que vai ser quando eu mudar. A pessoa sabe, até pode continuar a errar, sabendo. Há uma percepção, há uma sabedoria divina na pessoa. Eu também estou falando, não sou eu. Não sou eu, it's not me, não sou eu. Essa capacidade de perceber as coisas não é minha. Eu sei que não é minha. Eu sei. Eu sei bem que não sou eu a falar. Há uma capacidade de Deus de me instruir na percepção e na interpretação, para que eu saiba tirar o aproveitamento de tudo que se passa ao meu redor, até do que se passa nos outros, até do que se passa no povo de Deus. A percepção é boa quando ela é boa, bem gerida na interpretação correta. Há muita diferença no mundo. Há muita diferença de casais, há muita diferença dos ministérios, há muita diferença das famílias, há muita diferença de homens e mulheres. A razão pela qual tu tens o marido que tu tens a esposa que tu tens, é por causa da diferença. Por isso não há motivo de cobiçar a mulher de dono e de cobiçar o marido de dono, porque a diferença veio para te dar aquilo que não é igual do que o outro tem. A diferença é para que você viva uma vida que não é o que o outro vive. O que é bom é conseguir compreender, é bom conseguir entender e perceber que o que estás a passar, o que estás a viver, não tem nada de te matar aí. Não há nada que é para te matar aí. Não é nada que não é boa coisa aí. Mas a forma de interpretar, a forma de perceber, é o que você faz com que leve mal e use mal e se comporte mal, porque tu percebeste mal, e interpretaste mal no que estás a passar, ou com a pessoa que tu tens, ou com o trabalho que tu tens. Vamos à Bíblia. Talvez o que eu vou ler aqui me fala um pouco do que eu estou a vos ensinar, mas vamos à Bíblia.
Essa passagem que eu estou à procura, vou encontrar para só trazer um entendimento, um pouquinho só, para nós conseguirmos entender a palavra do Senhor. Abram Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Holy Spirit, do it again. Do it again in my life. Abra Tiago capítulo 1. Holy Spirit, Tiago capítulo 1. Do it again. Do it again in my life. Tiago capítulo 1. A partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Listen. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Provações são tentações que vêm para provar alguém. Provação é quando és provado de propósito. É quando te acontece o que não gostaria nem desejarias. E nem sonhaste, nem pensaste. Pode ser um acidente, pode ser um roubo, pode ser uma doença, pode ser uma calúnia, pode ser um insulto, fofoca, pode ser uma fome, pode ser maus sonhos, ataques. Até também pode ser muito dinheiro, ao ponto de te criar problemas, provações. Pode ser alguém que está te conquistando, que não deveria te conquistar. Pode ser aonde tu se meteste num namoro, numa relação, que não gostaria de entrar, mas estás lá. Provação. Não porque tu vives nisso. Estás no tempo em que está surgindo uma tempestade. É provação. Então, a palavra diz que tende alegria, tende isso como motivo de toda alegria. Como é que uma pessoa vai se alegrar? A minha pergunta é, para te ensinar, como que uma pessoa vai se alegrar no tempo difícil? Como que a provação que não traz uma alegria, a pessoa tem que se alegrar na provação? Não se alegra só porque a pessoa está passando a provação. Se alegra depois da boa percepção, depois de boa interpretação. Quando tu se apercebes do motivo da provação, do motivo do problema, e se apercebes do que existe por detrás do que está provocando essa provação, tu vais se alegrar porque tu sabes que isto aqui é um propósito de Deus na minha vida. Tem a ver com o meu destino, tem a ver com uma repressão, tem a ver com uma chamada de atenção, tem a ver para que eu mude a forma de ser, até para que eu mude da igreja, até que eu saia daquela casa. Você vai entender tudo o que está para acontecer depois daquela aprovação. Tu vais conseguir ver os benefícios, boa coisa que está para acontecer ou deves adquirir por detrás do que você está passando que não te agrada. O motivo de alegria é a percepção correta do que você está a passar ou no que está a passar. E isso traz uma interpretação genuína que não te levará você a chorar, não te levará você a mendigar, não te levará você a pecar só porque estás num momento difícil. Então, está entendendo o que eu estou falando? A alegria na aprovação vem quando o Espírito da sabedoria te dá uma percepção correta. O tu se sashilo inkela nene. Uba ungashiboni tani ti mhaka ntsena, u vona mhaka leyi. Na kuni leswi Jehovah a ku hlamusela ka swona hi mhaka leyi. Wa vona we leswi ku humelelaka hi nga ni timhaka ti ku pfuna ku vona leswi ku lunga swilunga. Problemas te ajudam a entender, a identificar o que deve ser corrigido, seja na sua família, seja na sua relação, seja na sua casa. Essa forma de interpretar a diferença das coisas é uma forma profética, é uma forma de sabedoria, é uma forma genuína.
Agora, quando uma coisa acontece erradamente, alguém começa a chamar nomes, alguém começa a chorar, alguém começa a interpretar pessoas de uma forma errada, alguém começa a se chamar problemático, alguém começa a pisar mina do diabo, alguém entra até nos caminhos errados, porque está só se apercebendo erradamente, ou está interpretando mal o que está passando, que depois do que está passando, poderá surgir o que Deus preparou, ou através do que está passando. É uma mensagem de Deus, para que saiba mudar a direção, e saiba entender o que é que Deus quer fazer na vida dele. Na verdade, todo mundo quer boa coisa, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a cura, todo mundo quer o casamento, todo mundo quer filhos, todo mundo quer casas, todo mundo quer carros, todo mundo quer fogo, todo mundo quer o Espírito Santo, todo mundo quer uma igreja grande. Bate aí em Coelho, não somos todos que vamos ter tudo o que sonhamos, mas vamos ter tudo o que Deus preparou ou permitiu. Não somos todos que achamos que teremos e vamos ter. Alguns de nós teremos o que Deus já nos anunciou por várias coisas que aconteceram do que nós teremos. Mas se nós não somos bons no a perceber, vamos rejeitar aquele anúncio. Vamos rejeitar aquela chamada de atenção. Vamos nos esforçar até que nos enforquemos. Vamos nos esforçar até que nos enforquemos. O te chupa, o te irrita, o te sunga. Por não se aperceber corretamente o que está a passar. Continua a Bíblia. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. A aprovação, quando acontece, ensina uma pessoa a perseverar, a ser longânimo, a ser homem de oração, a ser mulher de oração, que guarda a sua santidade e o seu temor para que, através do que a pessoa esteja a passar, conheça mais a vontade de Deus. Através do que a pessoa está passando, ouça mais o plano de Deus, a voz de Deus. É por causa disso que a aprovação não é uma coisa que vem para destruir. É por causa disso que a diferença é o quê? O que está acontecendo agora é diferente do que gostaria que acontecesse. É diferente do que está acontecendo nas outras pessoas. O que está acontecendo contigo é algo que não é com outros só, ou também não é com outros, é contigo agora. O que está já passando na sua casa não é o que a maioria passa, é a sua vida que está passando agora. O que sente no seu corpo não tem nada a ver com aquilo que a maioria passa. Então, a Bíblia diz que isto aqui, essa aprovação, quando já está a acontecer na vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E, ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, uma pessoa que preserva, uma pessoa que persiste na palavra, na oração, até que o que está a passar não seja por ele mal interpretado. E por causa dessa má interpretação, não lhe leve a cometer erros. Deve haver uma prática, uma ação. Está aqui. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A perseverança deve ter uma ação completa. Uma pessoa que preserva por causa de um problema, uma pessoa que se guarda, uma pessoa que persiste, uma pessoa que continua naquilo que agrada a Deus, mesmo estando a passar tempo difícil, mesmo observando algo diferente, preserva, continua fazendo o que Deus quer, continua entendendo corretamente o que o Espírito Santo está lhe fazendo entender, compreender. Continua interpretando corretamente o destino dele, apesar de estar no tempo difícil. Então, essa perseverança cria uma ação correta. Não só eu falo de coração que eu vou ser, apesar do problema, eu confio no Senhor. A minha forma de agir, a minha atitude, a minha prática deve ser completa, deve ser uma prática que fala que eu estou para cumprir, estou para fazer o que Deus quer. Não vou virar, não vou mudar, não vou insultar, não vou culpar ninguém. Eu não vou enganar, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, eu não vou insultar,
Eu não vou trair a minha esposa, meu marido, só porque agora estamos num tempo difícil. Eu não vou chamar alguém de maluco porque não me ajudou no tempo que eu queria ajuda. Eu não vou fugir da minha casa, nem vou abandonar o templo, a igreja de Deus, só porque alguém me disse que a igreja não está fazendo o correto. You see, você preserva, você continua no correto, que é a prática demonstrada, que diz que a pessoa está perseverando no tempo difícil. É isso que leva alguém a ter uma vitória depois de uma boa interpretação, depois de uma boa percepção. Thank you, Holy Spirit. Se porém, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém quer sabedoria, porque para você conseguir ter o que estou a falar aqui, é preciso a pessoa ter sabedoria. Para que a pessoa tenha essa forma correta de perceber as coisas e interpretar as coisas na diferença, é preciso que tenha sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Não estou a falar da intelectualidade, não estou a falar da inteligência, estou a falar da sabedoria. Sabedoria é a capacidade de Deus no homem de perceber. O que é, profeta? A sabedoria é a capacidade de Deus no homem de se aperceber e de interpretar. Só isso. A sabedoria é a capacidade de Deus no homem de perceber corretamente as coisas de como convém e de interpretá-las como convém, como Deus as vê e como Deus as concebe, as entende, e perceber como Deus as entende ou como Deus as conhece e interpretá-las no propósito de Deus no que está se passando. Acabou o problema. You are wise. Basta conseguires perceber. Não importa se tu tens uma ferida nos seus órgãos sexuais e você pensar que nada, eu já estou mal, já vou morrer, não serei mais homem, não serei mais mulher. Então quando é assim, vão me trair com a minha esposa. Não, tu estás a perceber mal, não tens sabedoria, não és sábio. É possível que Deus está te prevenir de grandes problemas que você nunca se apercebeu por causa desse problema aí. Depois de você aprender bem e amadurecer na vida, saber o que é vida e respeitar a vida, o problema vai passar. Há uma coisa que eu aprendi muito com Deus: quando eu vejo um problema que me atormenta ou que me cerca e prevalece, graças a Deus nunca tive problemas que prevalecessem por muito tempo, mas já tive vários problemas que, quando eu passo problemas, a primeira coisa que eu analiso dentro de mim é: Deus, o que é que está para... O que queres me ensinar com isto? Não me deixa, Senhor, eu entender mal isto. Não permita, Senhor, para que eu compreenda erradamente isto. Dê-me uma percepção correta. Então, nesse momento, eu sento, eu me coloco sentado, eu começo a girar ao redor da minha vida e ao redor do meu passado, desde que eu estou com Deus, e do meu presente. Quero aprender qual é o meu nível espiritual agora, é o nível que eu estaria ou estou atrasado. O que é que Deus me falou que eu fiz e deixei de fazer, que eu me esqueci? O que é que estou a negligenciar? O que é que eu não estou me apercebendo? O que é que está me faltando na minha direção? Passando pouco tempo, vem o entendimento, vem a interpretação correta e vem a ação. Ação é a última coisa. Ação é a última coisa. Depois de você perceber, na sua percepção, depois de você interpretar corretamente, esclarecer, conseguir ter a noção do que está se passando, depois vem a ação. Então, a ação segue o seu entender. A ação segue a sua percepção. A ação segue de como você interpreta as coisas. Então, quem quer a sabedoria está aqui.
Quem quer a sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá, que a dá a todos, dá liberalmente, e nada lhes impropera. Quer dizer, Deus não nega a ninguém. Oh, Jesus. Versículo 6. Peça-a, porém, o Espírito Santo me manda parar. O Espírito Santo me manda parar de falar essa palavra. Estou a continuar, o Espírito chega. O Espírito Santo diz que chega. Deus abençoe. Deus abençoe quem está acompanhando o escuta aqui. E Deus dê sabedoria. Não importa o que estás a passar. E não importa quando estás a passar, desde quando. E não importa como. Há uma necessidade de não se deixar levar por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, por aquilo que aparenta ser. Mas é preciso que a sabedoria de Deus te dê uma percepção correta acerca da tua vida e a vida dos outros. Porque às vezes o que está criando problemas em alguém é a vida dos outros. Como? Em como a pessoa percebe a vida dos outros. Em como a pessoa interpreta a vida dos outros. É o que está criando um embate. Está criando uma contaminação. Ou está criando um sufoco. O que os outros vivem e é interpretado por alguém pode chamar até tensão alta, tensão baixa. O que os outros são, que é mal interpretado por outra pessoa, é mal interpretado por outra pessoa, pode criar uma contaminação. Ou o que os outros vivem erradamente, mas é bem interpretado por outros, também pode haver conexão, interpretação, que é a aprovação do mal como se fosse o bem. Uma pessoa que interpreta coisas erradas como se fosse boa coisa. Também é possível essa vida que a pessoa leva, que não é boa, que é interpretada erradamente, quer dizer, alguém interpretou erradamente, viu uma pessoa viver uma coisa errada e a pessoa pensou que é boa. Naquele momento que a pessoa interpreta que é boa algo errada, aquele espírito, aquela conduta, aquele erro passa para outra pessoa. Quer dizer que a interpretação não é só ver um problema e você dizer, não, esse problema não vai ser problema, vai ser boa coisa. Também pode ver uma pessoa que está a fazer coisa errada e você dizer que não é errado, isso é bom. Alguém pode interpretar uma vida de prostituição como uma vida de luxúria. Alguém pode interpretar uma vida de mentiras, uma vida de máfia, como se fosse uma vida de alguém esperto que tem dado volta por cima. Enquanto a pessoa interpreta erradamente o que está errado, aquilo que a pessoa interpreta correto ou errado. Por exemplo, é errado interpretar a fome como sofrimento. A fome não é sofrimento, mas a fome pode gerar sofrimento. Quando a pessoa pensar que já está sofrendo. Mas também é errado interpretar roubo como uma inteligência. Alguém que rouba, ser interpretado como fulano inteligente, pá. Viu como que ele escapou? Viu como que ele mentiu? Essa interpretação também é errada. Então, de como as pessoas interpretam erradamente. Mas também é errado quando você vê alguém a orar para as pessoas, a curar enfermos, a pregar a palavra para as pessoas se salvar, e de interpretar do mafioso. Também é errado. É errado uma mulher que sai de manhã cedo atrás do pão para seus filhos e alguém está lá cuidando dos seus filhos e vier alguém dizer, ok, aquilo aí eu não posso fazer. Acordar de manhã, vender pão, vender couve, vender coco, vender salada, vender cebola, vender farinha, vender roupa. Não, eu não quero sofrer, Está errado interpretar um esforço correto na justiça dessa mulher, como se fosse vida de sofrimento. O que a pessoa pensa que está correto quando ele vê os outros a trabalhar? Pensa que está correto acordar, tomar banho e começar a se vender ou a fazer burlas. Pensa que está correto. A pessoa que interpreta erradamente os que trabalham, está interpretando errado.
Os que também interpretam erradamente, os que fazem o erro como se estivessem a fazer boa coisa, também estão interpretando erradamente. Por causa da forma errada na percepção. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se deixe levar pela diferença e começar a interpretar errado o que Deus está te ensinando para o seu bem. Eu vejo muitas pessoas aqui que estão sendo ensinados por Deus, estão sendo instruídos por causa do que está se passando, ou através do que está se passando. Deus está instruindo as pessoas. Deus está trazendo uma abertura de uma nova visão para que as pessoas entendam a vida, não de como a entendiam ou a percebiam. É possível que alguém esteja a passar um momento difícil. Deus abra os olhos do entendimento. Deus te abra os olhos do entendimento. Deus te abra os olhos do entendimento. Deus te abra os olhos do entendimento. E aonde estiveres, no que estiveres a passar, Deus te dê a capacidade do alto de perceber e interpretar, para que nada e ninguém te desvie do propósito de Deus na sua vida. Estou falando, esta mensagem é profecia, estou falando. Deus, no que alguém está a passar, Deus te dê habilidade maior de perceber, na sua percepção, seja a habilidade de Deus, na sabedoria dele, Deus, em você, de perceber o que está a acontecer e de interpretar corretamente, para que a sua atitude te leve ao seu destino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua infinita graça e poder e misericórdia, não importa a influência errada que vinha por causa ou através do que você passava, não importa as vozes que subiam até os seus ouvidos por causa do que passavas, não importa até a fala no coração que falava o desnecessário por causa dessa limitação, por causa desse problema, por causa dessa acusação, por causa dessa rejeição, por causa dessa falta que tu tens numa área. A graça de Deus te dê olhos do entendimento. Olhos do entendimento para que tu entendas a voz de Deus por detrás do que estás passando, porque alguma coisa Deus está te comunicando. A sua atitude vai mudar e a sua forma de entender vai mudar. E a graça vai operar através da sua atitude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, habilite-te, fortifique-te e dê-te olhos do entendimento. O que são olhos do entendimento? É a sabedoria. É a sabedoria. É a interpretação correta. Chama-se olhos do entendimento, olho espiritual. Quando alguém consegue ouvir por detrás do que se vê, alguém consegue ouvir por detrás do que se vê. Minha filha, está me escutando? Há uma coisa que se vê. Se vê porque está a se passar, está a se viver naquele momento. E vier uma voz que fala por detrás, quer dizer, depois do que você vê, Deus começa a te dar uma maneira de entender e compreender e interpretar aquilo. Chama-se voz por detrás do que se vê. É uma palavra que esclarece tudo corretamente do que você está passando, ou estás ouvindo, ou estás vendo numa outra pessoa. É por causa disso que os cristãos não são derrotados, por causa dessa voz por detrás do que se vê, por detrás do que se ouve, ou por detrás do que se passa. Deus concede a quem está acompanhando este culto, não importa o que está se passando e como, coisa pequena e coisa grande, Deus concede a habilidade maior de resolver, até ter a solução, até seres maduro, partindo do que vinha acontecendo na tua casa, do que vinha acontecendo na tua saúde, do que vinha acontecendo no seu relacionamento.
do que vinha acontecendo na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, do que vinha acontecendo nessa área profissional, material. O que vinha acontecendo que não era coisa agradável aos olhos do homem, receba a voz interpretadora, a voz esclarecedora e o olho de Deus para discernir e ver o que não era possível ver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, receba a habilidade do alto, a sabedoria que não tem limite, e consiga sair vencedor, recebendo a sua porção. Através desse problema, Deus concede a você a sua porção, a sua bênção, a sua resposta, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba. Amém. Receba. Amém. E assim será, em nome de Jesus Cristo. In the college of God, in the university of God, na universidade de Deus, no colégio, não importa o que tu serás, não importa quão brilhante serás no tempo vindouro, com Deus tomará uma porção de cada vez, porque cada porção tem um propósito. Isso é que me faz eu não correr. Não corro porque eu sei que cada vitória há um aprendizado. Cada mudança há um aprendizado, há uma escola. O que estás a passar há um propósito. E por detrás desse propósito há uma porção. Kunishilos awe. Chasquembo. Xinga ligado niles hunza kasho. Hambi xinga tsakis. Deus te abençoe. E eu sei, a vitória entrou na tua vida e vai crescer essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. No sábado estamos cultuando. Vem com um coração de amor para aprender, para que Deus possa te levantar mais. Estamos no mês da edificação. O Senhor edifique a sua igreja, edifique o seu povo, edifique os moçambicanos, angolanos, americanos, brasileiros, todos estão acompanhando os cultos por onde esta mensagem está chegando. Deus edifique alguém de verdade, até que a pessoa saiba e dizer: eu fui edificado, agora sou diferente. O que eu era não é o que eu sou. Daí, o que também serás, não serás o que tu és. Deus abençoe, em nome de Jesus.